E agora, exclusiva, furo de reportagem do Olavo Soares. Brasil, o país da... Como é que fala? O país da gambiarra. Tem duas coisas em que jamais seremos superados neste mundo: esculhambação e gambiarra. Este caso é de gambiarra, uma gambiarra presidencial. Olavo Soares, vamos lá. Boa tarde, Madeleine. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É o seguinte, o presidente do Patriota, o Adilson Barroso, que ele sonhava em ter o Jair Bolsonaro como candidato a presidente da República, ele disse hoje que tem um novo nome para o cargo: Ronaldinho Gaúcho. O nome de Ronaldinho Gaúcho começou a se aproximar do Patriota em dezembro, quando surgiu a informação de que ele concorreria ao Senado por Minas Gerais pela legenda. Aqui na ocasião, nós, da protagonista, Thaís Oliveira, conversou com o Adilson Barroso e com a Assis, que é irmão e empresário do Ronaldinho, e eles confirmaram a conversa, confirmaram o convite, sendo que as duas partes estavam negociando. Mas a gente sabe que muita coisa mudou no Patriota de lá para cá. Por quê? O partido que sonhava em ter o Bolsonaro como candidato sofreu um grande revés, porque o Bolsonaro fechou a filiação ao PSL. A gente lembra que o Patriota mudou de nome, né? O partido se chamava Partido Ecológico Nacional. Mudou de nome para receber o Bolsonaro e o Bolsonaro acabou ficando com o PSL. Então, com essa novidade, o Adilson Barroso, o Patriota, resolveu mudar o convite para o Ronaldinho. Em vez de disputar o Senado, disputar logo a presidência da República. Vamos ouvir o Adilson Barroso, o que ele falou com a gente sobre isso. Mas eu pretendo sentar com ele para dizer aqui que a legenda é para ele, ao cargo que ele quiser, inclusive até presidente da República, eu tenho para ele. Então eu quero sentar com ele, porque Ronaldinho Gaúcho é um cara equilibrado, um cara que tem muita obra social, um cara inteligente, um profissional de excelente, nunca viu falar coisas ruins de Ronaldinho Gaúcho. Então o que ele quiser aqui, ele será. Bem, cabe dizer que o Adilson, nessa conversa com a gente, ele falou que ele ainda acha possível que o Bolsonaro esteja com o Patriotas na eleição desse ano e também citou o nome do ex-ministro Joaquim Barbosa, que ele também convidou. Ou seja, o Patriotas está com uma gama muito diversificada de nomes, digamos assim: Joaquim Barbosa, Jair Bolsonaro e Ronaldinho Gaúcho. Bem, se o Ronaldinho Gaúcho disputar a eleição desse ano, seja para presidente ou não, ele vai engrossar uma lista que nós da imprensa sempre abordamos em período eleitoral. A lista dos esportistas, dos ex-esportistas, ex-jogadores, dirigentes, técnicos, enfim, que disputam as eleições. O nome que certamente vai estar na disputa desse ano é o do Giba, ex-jogador de vôlei, campeão olímpico e mundial com a seleção brasileira. Ele se filiou recentemente ao PSD do Paraná e vai disputar para deputado federal. Um outro nome que também está muito cogitado, também no mundo do vôlei, né, é o do Bernardinho, ex-técnico da seleção. Ele foi convidado pelo Partido Novo para disputar o governo do Rio. Eu conversei hoje com o Moisés Jardim, presidente do Novo, e ele reiterou o convite. Ele falou que a questão depende somente do Bernardinho, que está verificando questões pessoais para decidir se vai ou não ser candidato. Hoje no Congresso a gente tem 3 ex-jogadores profissionais de futebol. O Romário, que todos conhecemos, o pentacampeão do mundo, que é senador pelo Podemos do Rio. O Danley, também muito célebre, ex-goleiro do Grêmio, do Fluminense e tal, mas principalmente no Grêmio, que ele se consagrou. Ele é deputado federal pelo PSD do Rio Grande do Sul. E o Deley, que também é deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro. E também tem gente que se destacou em outros esportes. Um desses nomes é do João Derli, que é deputado federal da Rede do Rio Grande do Sul. Ele é ex-judoca, ele chegou a ser campeão mundial de judô, disputou Olimpíadas também. Eu conversei com ele sobre as motivações que um ex-atleta encontra para entrar na política. E ele falou o seguinte, ele falou que muitos esportistas, eles temem essa transição, né, do esporte para a política, e eles também temem que a reputação deles seja prejudicada por eles se envolverem em uma atividade tão controversa, com tantas críticas, como é a política brasileira. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ainda acredito que mais pessoas da sociedade civil, aí, tanto do âmbito esportivo ou até de outros movimentos importantes do seio da sociedade, deveriam ter a chance de participar sem precisar depender de partido político. Os partidos detêm um monopólio hoje da eleição e aí acabam, muitas vezes, as pessoas ficando com medo, né? Eu converso às vezes com alguns ex-atletas, né, sobre a participação na política. A grande maioria tem interesse, tem vontade, né, mas se sentem, sente aquele medo de estar em algum partido aí se vinculando a pessoas
que não gostariam de estar próximos. Bem, cabe dizer que esse cenário dos ex-esportistas entrarem para a política não é uma coisa só do Brasil, né? O Manny Pacquiao, boxeador, que é apontado como um dos maiores da história, ele é político nas Filipinas, o país dele. O Gregor Lato, que é ex-jogador de futebol da Polônia, também um dos maiores da história do seu país, também é político por lá. E recentemente o George Weah, que foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo em 95, ele foi eleito presidente da Libéria. Então, assim, esse quadro de esportista na política não é algo só do Brasil. O resto, aí, Madeleine, eu retomo o que você falou no começo. Como é que é mesmo a sua avaliação? O quê? Que a gente nunca vai ser superado no mundo em 2 quesitos: esculhambação e gambiarra. Isso é nós, é Brasil, medalha de ouro. Pois é, exato. Então, assim, como eu falei, esportista na política tem aos montes. Agora, esse jogo que a gente está vendo agora nesse ano, um ano tão pulverizado como o 2018, que a gente vai ter uma dezena de nomes para presidente: Lula, Alckmin, Jair Bolsonaro, João Amoedo, e por que não Ronaldinho Gaúcho também, não é, Madeleine? O que o Ronaldinho Gaúcho tem de predicado que o credencia para uma candidatura à presidência da República? É isso que eu me pergunto. Porque, por exemplo, o Romário no Legislativo surpreendeu. Porque ele não foi na causa do esporte. Ele foi na causa das crianças com deficiência e foi bem. O gabinete era bem montado. Agora, o cara vai direto... Eu não consigo entender. Eu juro, eu não consigo entender. Tem coisa que eu não consigo... Não sei, escapa a minha capacidade humana de compreensão. E eu destaco também hoje, aliás, uma informação relacionada, que hoje o Ronaldinho Gaúcho meio que formalizou a aposentadoria dele, né? Ele não joga profissionalmente, tem 2 anos, se não me engano, desde que ele saiu do Fluminense. Ele negociou com diversos clubes, mas ele nunca mais voltou a jogar bola. E aí a política apareceu como um caminho natural, né? Parou de jogar, tal, a política surgiu como um horizonte para ele. Mas por que é um caminho natural? É isso que eu não consigo entender. O caminho natural dos caras não é ser comentarista de futebol? Pelo amor de Deus, você que vem dessa área, que é o jornalismo esportivo, Olavo, me ilumina. Porque eu vou confessar aqui, eu já fiz intervalo de jogo, mas o Cláudio Karsug, ele falava um monte de frase, eu anotava, e eu ia praticamente emendando uma na outra, eu não tinha a menor ideia do que eu estava dizendo. Era só assim que eu trabalhava com jornalismo esportivo, Fórmula 1, tudo, eu cobria tudo assim. Eu repetia o que o Karsug tinha dito, até polêmicas que eu criava, eu nem sabia o que eu estava falando. Mas você é da área. Esse cara, o cara que vem da área esportiva, muito raramente o cara que é uma estrela é um cara que pensa de uma forma organizacional. Ele é uma estrela só. Ele tem um monte de gente fazendo a carreira dele. E tem uma coisa também, a gente tem que ser justo também com a população pelo seguinte: esses caras do futebol, os que conseguem ser eleitos são minoria. A gente sabe, em São Paulo, a torcida maior que tem é do Corinthians, e eu não vou lembrar agora se foi numa eleição municipal ou estadual, o Vampeta era candidato. O Vampeta, que todos conhecemos também, pentacampeão, assim como o Ronaldinho Gaúcho. E o Vampeta falava no horário político dele claramente que ele queria ser candidato para defender os interesses do Corinthians. Ele nem disfarçava. E ele não foi eleito. Então, assim, a população ela é cética, ela é reticente com isso. Espero que continue, espero que tenha rigor. Eu não acho, aí eu vou dar uma opinião também, eu acho que o esportista tem total condição. O João Deli, ele é um cara que tem uma atuação interessante. O Romário, você mencionou que, né, essa questão da deficiência que ele abraçou com muita competência, mas a pessoa entrar apenas por ter uma fama pregressa, aí é complicado, né, Madeleine? Não, e também sem saber o que vai fazer naquele gabinete, sem ter um projeto de país, enfim. Agora que você falou, quero aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo Vampeta, velho Vamp, que você devia aproveitar aulas de biologia do Vampeta e de etiqueta, que até no meu canal do YouTube tem uma aula de etiqueta, harmonização de frango a passarinho com vinho do Vampeta. Olha, inesquecível, viu, Olavo? Seria um parlamentar de primeira grandeza que esse Brasil perdeu. Eita, Lerê! Mas, enfim,
Eu acho que as pessoas que vão para a política têm que ter, no mínimo, um projeto de país. Não importa de que área elas venham, mas elas têm de ir com um projeto, né? Não com um projeto de vida para elas. É isso. Olavo, valeu, até amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço a todo mundo.